Olá, bem-vindos a mais um Mergulho Profundo. Hoje, o papo é sobre um salto gigantesco na história da vida, sabe? Como surgiram as células complexas, as nossas, as eucarióticas, e principalmente, de onde vieram aquelas pecinhas internas, tipo as mitocôndrias e os cloroplastos. A gente está se baseando aqui numa análise comentada bem legal da questão 21 de uma prova de biologia para professores lá de São Paulo. E a nossa missão aqui é desvendar a teoria endossimbiótica. Aquela ideia genial, muito impulsionada pela Lynn Margulis, que explica isso aí. Ok, vamos nessa. Vamos sim. É um tema fascinante, né? Essa teoria é fundamental porque ela explica de um jeito muito sólido, com base em muita evidência, como essas organelas tão importantes apareceram. A ideia central, assim de forma simples, é que bactérias que viviam por conta própria foram incorporadas, né, por uma célula maior, mais primitiva. E dessa união, dessa simbiose meio inesperada, surgiram as mitocôndrias e, em alguns casos, os cloroplastos. Parece quase ficção científica, né? Pensar que partes da gente já foram seres independentes. Mas tem muita ciência por trás. E é aqui que a coisa fica interessante mesmo. As evidências que a análise da questão destaca são, nossa, muito convincentes. Por exemplo, o fato de que tanto mitocôndrias quanto cloroplastos têm o próprio DNA delas, separado do DNA principal que fica lá no núcleo. Exatamente. É um DNA circular muito parecido com o de bactérias, sabe? Não é o DNA linear que a gente tem no núcleo. E esse DNA próprio ainda comanda a produção de algumas proteínas ali dentro da organela. E para isso elas usam ribossomos próprios também. Ah, os ribossomos. E eles também são diferentes, né? Isso. São do tipo 70S, idênticos aos das bactérias, dos procariontes, e diferentes dos nossos ribossomos do citoplasma, que são 80S. É mais uma pista dessa origem separada. E tem também a questão da membrana dupla que envolve elas. Já parou para pensar nisso? Duas membranas, é verdade. Como isso se explica? Bom, a teoria sugere que a membrana interna seria a membrana original da bactéria, né? A membrana dela mesma. E a membrana externa seria tipo um vestígio da engolfada, da membrana da célula que a capturou, que fez a fagocitose, por assim dizer. Faz todo sentido. E tem mais um comportamento que lembra muito bactéria, certo? A divisão delas. Pois é. Elas se multiplicam dentro da nossa célula, mas do jeito delas, por fissão binária, que é aquele processo simples de divisão, igualzinho ao que as bactérias fazem para se reproduzir. É como se, sei lá, elas tivessem uma memória ancestral ali. Uma memória celular, que incrível. Nunca esqueceram totalmente as origens. Exato. E a teoria, como a fonte também aponta, detalha que foram eventos diferentes para cada organela. As mitocôndrias, por exemplo, teriam vindo de bactérias aeróbias. Aquelas que são craques em usar oxigênio para gerar energia, né? ATP. Ah, as usinas de energia da célula. Isso. E os cloroplastos, por outro lado, teriam vindo de cianobactérias. Aquelas bactérias que fazem fotossíntese, que usam a luz do sol. Então foram dois eventos de incorporação separados, em momentos diferentes da evolução. Provavelmente. Primeiro as mitocôndrias, depois, numa linhagem que daria origem às plantas e algas, vieram os cloroplastos. E essa diferença nas origens é super importante para entender a pegadinha que a análise da questão da prova comentou. Ah, é verdade. A questão pedia algo em comum entre os ancestrais das duas, né? Como era isso? Exato. A análise mostrava que era fácil errar. Tipo, alguém podia pensar: o ancestral era aeróbio, mas isso só vale para a mitocôndria. Ou então, fazia fotossíntese, mas isso só vale para o ancestral do cloroplasto. A pergunta era sobre o que ambos os ancestrais tinham em comum. E aí, qual era o elo perdido, digamos assim? O ponto crucial, destacado na análise, e que é o coração da teoria nesse aspecto, é a organização celular procariótica. Ou seja, o fato de que ambos os ancestrais eram bactérias, organismos procariontes. Ah, claro! A estrutura celular básica deles. Sem núcleo organizado, mais simples. Exatamente. Essa era a característica comum fundamental. Antes de serem especialistas em respiração ou fotossíntese, eles eram, na sua essência, procariontes.
E foi o trabalho da Lynn Margulis, lá em 1967, que realmente ajudou a amarrar todas essas pontas, conectando a microbiologia com a evolução celular de um jeito muito poderoso. Então, para resumir a ideia central que a análise da questão reforçou, mitocôndrias e cloroplastos são como heranças vivas dentro das nossas células. Carregam esse passado bacteriano na sua estrutura, no seu DNA. O que tudo isso significa, então? Que a complexidade surgiu também por união, por cooperação, ambas vieram de procariontes. Perfeito. Isso nos leva a uma reflexão final, né? Que sai um pouco do básico da teoria, mas é inspirada por ela. A teoria endossimbiótica mostra que a evolução não é só competição, só luta pela vida. A cooperação, a simbiose, essa união de diferentes seres para formar algo novo, mais complexo, talvez tenha sido um motor tão ou mais importante para esses grandes saltos evolutivos. Uma mudança de perspectiva interessante sobre como a vida evolui. Fica a provocação, né? Para a gente pensar até que ponto essa colaboração, essa incorporação do outro, em vários níveis, continua sendo uma força-chave na história da vida na Terra. É algo para se refletir.